Graça e paz, apóstolo Sóstenes. Deus, apóstolo. Então, graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma meditação. Já vai abrir a 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E eu quero dividir com vocês uma palavra que traz o tema a marca dos cristãos que são servos de Deus. Verdadeiramente servos de Deus. Amém? André? E uma das coisas que eu estava pensando era, especialmente a gente, nós que somos os pastores, aí já exercemos até o ministério, devemos ter a preocupação de saber se nós somos referência, se nós fazemos a diferença, se as pessoas que estão ao nosso redor conseguem notar e perceber o poder de Deus nas nossas vidas. E também a gente tem que ter essa preocupação de reproduzir esse tipo de comportamento, esse tipo de caráter nos nossos discípulos, na nossa geração. Então, 1 Tessalonicenses 1, nós vamos ler de versículo 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nesses dois versículos, logo a gente já consegue identificar, na verdade eu quero meditar em 4 pontos, 4 marcas, mas aqui a gente já consegue ver 3 marcas do cristão que é servo de Deus. E a primeira, começando ali no versículo 2, antes disso eu quero comentar com vocês o contexto. Disse que ia pedir para vocês lerem Atos, né? Mas se você voltar em Atos 17, de 1 a 9, você vê como foi que começou o ministério, né, de Paulo ali em Tessalônica. E ali, do versículo 1 a 9, ele fala que Paulo pregou na sinagoga dos judeus por 3 sábados. E nesse tempo que ele teve o ministério lá, alguns judeus se converteram e muitos gentios também. Mas por conta da revolta de alguns judeus mais radicais, eles tentaram prender Paulo e chegaram aí na casa de Jason, que era um judeu que acolheu, recebeu Paulo em casa. E aí, por fim, os crentes tessalônicos mandaram Paulo embora por conta da sua segurança mesmo, da deles. E no final do texto você vê que Jason e seus familiares acabaram pagando a fiança estipulada e foram soltos. Porém, Paulo ficou preocupado com a igreja tessalônica, com os novos convertidos, por conta deles terem ficado soltos, sem ter um acompanhamento. E aí manda Timóteo dar uma verificada e quando volta com boas notícias, escreve essa carta para a igreja. E aí voltando lá para o versículo 2 e 3, primeira característica, primeira marca que a gente consegue identificar, reconhecer um cristão verdadeiro, um servo de Deus. No finzinho do versículo, a gente fala o seguinte: lembrando continuamente, diante de Deus e nosso Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Então, a primeira marca seria a fé, mas uma fé ativa, uma fé que produz, que dá fruto, uma fé que é o combustível que nos leva a agir. A gente tem que ter fé no Senhor, que a gente faz a gente viver pelas coisas que a gente espera em Deus, mas não só esperar, ir em busca dele. Tiago 2, 17 e 18, ele fala da nossa fé, que tem que ser uma fé com obras, que não seja que a fé sem obras é morta. Pois então a nossa fé, o que a gente tem que buscar no Senhor, como a gente viu até ontem, que não pode ser uma fé fingida, mas tem que ser uma fé autêntica, que seja aquela que Deus te enche, de maneira que você comece a produzir, por conta do quanto você crê no Senhor. Segundo ponto, segunda marca, também no versículo 3, é o esforço motivado pelo amor. Esse é o esforço que faz a gente trabalhar muito, ainda mais na nossa visão, que tem tantas atividades, tantos projetos, casas de paz, cultos e discipulados. Nós precisamos fazer tudo isso focados e baseados no amor de Deus, no amor pelas nossas vidas e no amor que Ele derrama sobre nós, um amor sobrenatural. Esse amor tem que ser o combustível para que a gente possa se manter motivado para trabalhar para Ele na sua obra. Na igreja de Tessalônica, a gente vê que era uma igreja que trabalhava, que acreditava no Deus daquela obra. E por isso eles se mantinham focados, mantinham motivados por conta desse amor por eles. Esse amor também ele era tão visível, e a gente sabe que o amor de Deus começa a transformação nas nossas vidas de dentro para fora. Se você for lá no versículo 9, 1 Tessalonicenses 9, você vai ver que a igreja
começou, os que creram em Jesus, começaram a deixar de servir os ídolos, se converteram a Deus e serviram a Deus. No versículo 9 você encontra isso. Então você já começa a notar a transformação de dentro para fora. Você tem que mostrar essa transformação também e fazer com que isso seja reproduzido nos seus discípulos. Amor, segundo ponto. Terceira marca do crente, do cristão servo de Deus, também no versículo 3. É a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança é aquela que vai produzir a fé no Senhor. Você persevera para alcançar as coisas, as promessas que Deus te fez, que Deus colocou sobre a sua vida. Essa perseverança, essa esperança que te dá energia também para fazer as coisas que Deus te pediu para você fazer. E nós temos que tomar cuidado para não vacilar na nossa confiança com Deus. Porque senão nas horas de dificuldade, nas horas de turbulência, como a gente viu que no nosso ministério nós vamos passar, a gente talvez não resista. Deus ser resilientes. Amém? Amém. Em Hebreus 10, 23 ele fala: guardemos, pois quem fez a promessa é fiel. Então olha só que maravilhoso que são esses 3 pontos. A fé gera vontade de trabalhar por aquilo que a gente acredita, ou seja, gera trabalho, gera serviço. O amor resulta no total esforço e a esperança é o que nos dá força e perseverança para a gente continuar sempre no caminho, é o que nos anima, é o que nos motiva. Por isso, essas 3 virtudes, essas 3 características, a gente também encontra muito nas outras cartas de Paulo. Tem o hábito de pregar sobre isso. Só que nessa carta específica de Tessalônica, eu queria compartilhar também um 4º ponto, uma 4ª marca que nós cristãos, servos de Deus, precisamos ter para que as pessoas possam reconhecer a diferença e o poder de Deus nas nossas vidas. Que está lá, nós vamos ler lá no versículo 8. 1 Tessalonicenses 1:8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Amém? Então, a 4ª marca é o testemunho. Nós temos que ter preocupação com a nossa postura, com o que a gente faz, com o que a gente vive, para que as pessoas possam reconhecer Cristo em nós. Eles têm que olhar para a gente e falar: aqui existe uma mulher, aqui existe um homem de Deus. Amém? E a fé da igreja tessalônica, ela tinha se espalhado, como a gente viu no texto, de tal maneira que eles pregavam e viviam a palavra, que a fama deles já tinha se espalhado, eles conseguiam propagar o evangelho também, por conta do bom testemunho também. Então assim tem que ser a nossa vida hoje, não somente de palavras, mas de atitudes cristãs, atitudes firmadas na nossa fé, no nosso amor, na nossa esperança no Senhor. E que aí a gente possa deixar a glória, o poder de Deus falar por si só através das nossas vidas. Amém? As pessoas têm que ver o Senhor resplandecendo em nós, para que elas possam também ser impactadas, que elas também anseiem ter a mesma mudança, a mesma transformação como nós tivemos e como nós temos também todos os dias, dia após dia. Então, que você seja como Paulo viu ali em Tessalônica, firme na fé, permitindo o poder de Deus, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, realizar um trabalho de amor que nos foi ordenado por Cristo e ser reconhecido como geração eleita, como escolhido de Deus, escolhido do Pai para fazer a diferença. Afinal de contas, é o nosso chamado e é a nossa responsabilidade de reproduzir essa marca nos nossos discípulos, na nossa igreja, para que a gente também possa ser reconhecido assim. Amém? Amém.